Começou hoje o júri popular de João Guatimozim Mugem Neto. Ele é acusado de tentar matar a ex-companheira Bárbara Pena e de matar os dois filhos do casal e um vizinho de 79 anos, caso que aconteceu em novembro de 2013. E esse caso transformou Bárbara em um símbolo da luta contra a violência doméstica. A repórter Bruna Osterman conversou com ela ontem sobre como tem sido a vida de Bárbara desde que a tragédia aconteceu quase 6 anos depois. Solta na tela. 5 anos, 9 meses e 26 dias se passaram entre a tragédia e esta terça-feira, o dia do julgamento. As marcas continuam no corpo e no coração. Essa tragédia não parou só no dia 7 de novembro de 2013. Eu ainda sinto dores no meu corpo, né? Eu ainda faço tratamentos psicológicos, porque para mim é muito difícil saber lidar que, por mais que eu faça uma cirurgia, por mais que eu veja o monstro condenado, eu nunca vou ter meus filhos de volta. Então, para mim, isso é a pior dor que tem, né? E eu tenho certeza que eu nunca mais vou ser como antes, né? Principalmente feliz, nunca vou ser 100% feliz, porque faltam duas partes de mim. Isadora, de 2 anos e 7 meses, e Henrique, de 3 meses, morreram asfixiados após o próprio pai colocar fogo no apartamento onde as crianças estavam com a mãe. Quase metade do corpo de Bárbara ficou queimado e o homem ainda atirou a jovem, na época com 19 anos, da janela do 3º andar. Um vizinho que teria tentado ajudar também morreu. Estragou a minha vida, estragou a vida dos meus filhos, o meu direito de viver com eles, o meu direito de criar meus próprios filhos, o meu direito de mãe. Destruiu a vida também de um vizinho, morador, que não tinha nada a ver com a história, entendeu? Então eu acho que tem que ser levado tudo em consideração, porque ele afetou muitas vidas. Então eu espero que realmente seja levado em consideração cada dor que a gente sente, porque não é só eu que sofro. O réu está preso desde o crime. Na época, a defesa chegou a alegar problemas psicológicos e o homem foi encaminhado ao Instituto Psiquiátrico Forense. Porém, ele foi transferido para a prisão comum logo depois. No salão do júri, Bárbara vai reencontrar o algoz após 4 anos. A última vez foi em uma audiência. Por mim, eu não gostaria de ver ele nunca mais à minha frente, mas eu sempre quis acompanhar o processo devido a tantos recursos que a defensoria entrou, né? Enfim, eu gosto de acompanhar porque eu sei que eles vão simular muita coisa, entendeu? Eu tô aqui, eu tô viva, né, por um milagre, então eu vou estar lá para contar a verdade, tudo que aconteceu com a gente. Durante o tempo que o processo correu, Bárbara se tornou uma referência na luta pelas mulheres que sofrem violência doméstica. Ela denunciou problemas na rede de apoio e ajudou centenas de vítimas. Quem me acompanha sabe que não basta apenas acreditar e confiar nas nossas leis do país, pelo contrário. Por isso que eu sempre tento conscientizar essas mulheres a não acreditarem nesses homens, porque o homem não vai mudar, né? A mulher, ela é criada para acreditar, para insistir no relacionamento, né? Para acreditar em príncipe encantado. Só que a gente tem que entender que a realidade aqui fora é bem diferente. Os números estão aí para mostrar também, né? O quanto esses agressores são cruéis e que o final é sempre o mesmo. Ou essa mulher é assassinada, como eu poderia ser uma delas, ou fica com sequelas para o resto da vida, que é o que aconteceu comigo. Uma verdadeira sobrevivente de uma estatística cruel que ganhou um nome agora como lei, feminicídio. É quase impossível a gente não se emocionar, especialmente jornalistas, que ao longo desses quase 6 anos tivemos contato com a Bárbara, contato com o processo, enfim, acompanhamos de perto. E hoje começa o desfecho dessa história. O julgamento, né, lá no Tribunal do Júri, no Foro Central de Porto Alegre. Eu vou abrir espaço para a Bruna, que está ao vivo aqui. Bruna, bom dia para ti. Como começou esse trabalho, essa grande expectativa, a posição da defesa, da acusação, especialmente o primeiro depoimento, que foi o da própria Bárbara, Bruna? Oi, Chamali, bom dia para ti. Para quem nos acompanha, sabe que apesar de já ter entrevistado a Bárbara em várias ocasiões, ouvi agora o depoimento dela, porque ela é a primeira testemunha. A testemunha de acusação que o Ministério Público chamou foi muito chocante, porque ela revela detalhes ainda mais cruéis de toda essa relação que acabou terminando tanto a relação quanto a vida de 2 filhos que ela tinha com esse algoz. Bom, o julgamento teve início, né? A sessão teve início
início por volta das 9h30, quando foram selecionados os jurados. São 7 pessoas que vão definir ao final a sentença, aliás, a sentença, né? A sentença, ele é culpado ou inocente, né? De 3 homicídios qualificados, dos 2 filhos, a Isadora de 2 anos e 7 meses e do João Henrique de 3 meses, e também de um vizinho que teria tentado ajudar ali o seu Mário Enio Pagliarini, de 79 anos, e ainda a tentativa de homicídio contra a Bárbara. Nesse momento, quem está perguntando para a Bárbara é a advogada de defesa. Ela já respondeu as perguntas do juiz, que, a bem dizer, só pediu para que ela contasse o que aconteceu naquela noite do dia 7 de novembro. Logo depois respondeu ao promotor e, em seguida, ao advogado dela, que é um assistente de acusação. Mais cedo, logo que ela chegou aqui no fórum, ela conversou com a gente. Vamos ver o que ela disse. Eu vim com a expectativa de honrar a memória dos meus filhos, a memória do seu Enio, tudo que aconteceu comigo também, porque tudo que aconteceu com a gente não foi nada justo, entendeu? E eu venho justamente com esse propósito. Eu quero que seja feita justiça por todos nós, porque eu tive a minha vida destruída, seu Enio teve a sua vida destruída, meus filhos também. Também conversamos com o advogado dela, Manuel Castanheira, que falou um pouco sobre a questão do processo e a importância do resultado desse julgamento em toda a construção, em toda a luta, né, ou do combate à violência doméstica. Não adianta nós termos leis com maiores penas, com maiores eficácias, se nós não temos a sensação de que, ao sair de um julgamento como hoje, nós tenhamos a resposta disso. E é isso que nós viemos buscar. Mais do que esse sentimento de justiça, que às vezes é tão discrepante da realidade, hoje nós viemos buscar uma resposta para uma menina que teve a vida ceifada, ou pelo menos boa parte dela, e também pelos filhos, que não vão poder ver ou ter materialmente essa resposta, mas que a sua memória vai ser hoje também discutida e analisada. Como eu disse, nesse momento a Bárbara está respondendo as perguntas da defesa, né? Que na verdade é uma defensora pública. No início ali das questões, a defensora pública se apresentou, né? A Tatiana Cosme Boeira, disse que não era uma advogada contratada, que ela prestava serviço para o Estado, enfim, e disse que teria que fazer algumas perguntas para a Bárbara. E ela já começou a colocar bastante em dúvida algumas alegações da Bárbara durante a primeira parte do depoimento, de que, por exemplo, ela tentava se separar do João e, na verdade, o João é que insistia. Mais cedo, nós também conversamos com a defensora e ela deu aí uma palavra que até acho que podemos dizer, Chamali, um pouco polêmica. Vamos ouvir o que ela disse. Nós vamos tentar demonstrar com tranquilidade para os jurados que essa situação é muito triste. É uma situação que vitimou toda uma família e vamos demonstrar se o João tem responsabilidade, no que ele tem responsabilidade. E vai se procurar com tranquilidade mostrar isso para o Conselho de Sentença. O João tem um diagnóstico de transtorno, isso está no processo, tá? Ele é semi-imputável, ele é parcialmente capaz de entender e ele é drogadito, ele tem adição por drogas pesadas desde os 12 anos de idade. E no momento que o fato aconteceu, que os fatos aconteceram, ele estava sob efeito de droga, isso está no processo. Então nós vamos tentar mostrar a responsabilidade dele dessa forma, de acordo com essa situação que ele estava naquele momento. Ou seja, a defensora pública disse que, no caso, no momento, no dia 7 de novembro, o João não escolheu, como ele estava sob o efeito de drogas, ele não teria tido uma escolha propriamente dita e que teve alguém que escolheu estar ali. E, no caso, ela não disse deliberadamente que foi a Bárbara, mas, é claro, deixou isso implícito. Lembrando, então, que ainda depois da Bárbara vão ser ouvidas 7 testemunhas de defesa, que são a mãe, o pai e o padrasto do João. Além disso, um psiquiatra que tratou dele, 2 amigos e até um homem que é detento e companheiro de cela no João, lá na penitenciária estadual do Jacuí, onde ele está nesse momento. A
todo mundo acredita aqui é que eles vão tentar colocar, justificar, aliás, os atos do João justamente nessa dependência química que a gente viu ali a defensora dizendo que ele tem desde os 12 anos de idade. Logo depois, possivelmente logo depois da fala da Bárbara, deve acontecer um intervalo e aí essas testemunhas de defesa vão ser ouvidas possivelmente já durante a tarde. E aí a expectativa é que esse julgamento vá até amanhã. O último a ser ouvido costuma ser justamente o réu, aí acontece o interrogatório. E logo depois os debates, né, entre defesa e acusação. Por enquanto são essas as informações, Chemali. Eu vou voltar daqui a pouco trazendo todas as atualizações aqui do julgamento. Diga. Bruna, evidente que essa é uma estratégia da defesa, nesse momento é mais conveniente mostrar que o João é um dependente químico desde os 12 anos, né? Agora também tem a responsabilidade dos pais. Eu queria que tu falasse do perfil dos jurados, Bruna. São 7 jurados, homens, mulheres, jovens, de mais idade. O que você pôde observar? Evidentemente, eles não podem ser gravados, mas tu, como repórter, entrou lá. O que dá para falar do perfil desses jurados, Bruna? São 4 mulheres, eu até notei que tem mais mulheres do que homens, né? São 4 mulheres, as 4 mulheres, assim, de meia idade. Sim. E 3 homens, 2 mais jovens e um parecia ter, assim, em torno de uns 60, um pouco mais velho, mas também não chega a ser um idoso. A gente ressalta que a escolha dos jurados, ela é feita com aval tanto da defesa quanto da acusação, ou seja, os 2 advogados, né, no caso o promotor e a defensora pública, têm que concordar na hora do sorteio, porque é feito por sorteio, né? Claro. Bem dizer, vem um número muito maior de pessoas aqui que se disponibilizam, são voluntários, e aí ocorre um sorteio e tanto defesa quanto acusação tem que concordar nesses jurados selecionados. Então o perfil é esse, tem 4 mulheres, 3 são brancas, uma é negra, 3 homens, todos brancos e apenas um pouco mais velho, sendo que um pouco mais velho para dizer assim, não me pareceu ser idoso, mas também não é tão jovem quanto os outros, mas nenhum assim também é jovem. Nenhum é jovem de 20 anos, mas parecem ter ali entre uns 40 e o mais velho possivelmente já quase nos 60. Então são essas pessoas que vão determinar se o João Mugem Neto é culpado ou inocente desses 3 homicídios qualificados e de uma tentativa de homicídio. Vale ressaltar, Chemali, que quem vai determinar a sentença, aliás, a pena, a sentença são os jurados, a pena é o juiz, a partir da decisão dos jurados. Ou seja, quanto tempo o João deve ficar preso, quem vai definir é o juiz. E aí vem aí uma dúvida, né? Porque o juiz pode somar todas as penas, ou seja, por exemplo, somar a pena de um homicídio qualificado, mais um homicídio qualificado, mais um homicídio qualificado, mais uma tentativa, e aí pode dar até quase 100 anos de prisão, ou então pegar a pena, no caso dos 3 homicídios qualificados que são o mesmo crime, pode pegar a maior pena e deixar como referência e só somar mais a questão do incêndio e da tentativa de homicídio. Então existe uma expectativa para saber também da pena, se o juiz vai calcular os crimes, vai fazer os crimes se somarem ou se vai pegar o período mais alto e deixar como o critério. Lembrando que o João está preso, né, desde a época que aconteceu o crime, ou seja, quase 6 anos preso. Agora, Bruna, outro detalhe chama a atenção, são 7 testemunhas de defesa que vão prestar aí os esclarecimentos no julgamento, no tribunal do júri. Testemunhas de acusação, além da Bárbara, foram arroladas aí nesse processo, Bruna? Não, apenas a Bárbara, testemunha de acusação, e ela foi um depoimento muito forte, as respostas que ela deu ao promotor e também ao advogado dela, né, que é o assistente de acusação. Ela deu relatos desde quando ela conheceu o João, que ela estava grávida da primeira filha, porque vale ressaltar isso, Chemali. A gente disse que ele matou os 2 filhos, mas a filha, a Isadora, não era filha biológica dele. Sim. Quando ela conheceu o João, ela estava grávida dessa menina, mas ele acabou assumindo, inclusive registrou essa criança, portanto a gente diz que são filhos, né? Claro, pai é quem registra, quem cria, então são os filhos dele. Mas não, apenas a Bárbara vai ser ouvida e até o número de testemunhas de defesa é bem alto, né? Então, mas o que se vê é que pelas testemunhas é que eles querem comprovar isso, de que o João é dependente químico, enfim, tem problemas com drogas. É uma estratégia. Agora, Bruno, eu queria que tu me falasse pro pessoal que está nos acompanhando durante as entrevistas, os relatos.
A Bárbara Pena chegou a contar para a nossa equipe que foi ameaçada durante o curso do processo pelo próprio João através de mensagens de celular, de outros detentos do sistema prisional e que tem uma medida protetiva contra o ex-sogro dela, ou seja, a família do João também representou um risco de vida a ela ao longo das investigações e de todo o processo, Bruna? Exatamente. Na verdade, inclusive ela citou aqui que essas duas situações, ela recebeu uma ameaça por mensagem de celular anos atrás, dizendo que vou terminar o que eu comecei e quando tu morrer, isso são palavras dela, tá? Eu vou comemorar com muita maconha e champanhe. Isso ela falou aqui agora. Ela fez um boletim de ocorrência sobre essa ameaça, só que esse processo não foi incluído aqui. E teve uma outra circunstância, que aí se trata de uma medida protetiva que ela conseguiu contra esse ex-sogro, que segundo ela também estava ameaçando, tentando intimidá-la de alguma forma, e que inclusive em certa ocasião esse ex-sogro não respeitou essa medida protetiva. Ela fez outro boletim de ocorrência a respeito desse desrespeito, não sei exatamente a palavra, proximidade, né? Que ele não cumpriu, portanto. Exato, a proximidade entre os dois, né? Exatamente. Dele não ter cumprido, né, a medida protetiva. Só que esses dois processos não estão incluídos, pelo que ela me falou, nesse julgamento de hoje. Mas são duas situações que estão correndo na justiça e certamente foram citadas aqui, de alguma forma podem sim também influenciar a situação dela. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a acionar a tua equipe aí, Bruna Osterman, que está direto lá no Foro Central de Porto Alegre, gente, acompanhando todos os desdobramentos. A gente percebe ali atrás da Bruna uma grande movimentação, né? As pessoas envolvidas nesse processo, testemunhas de defesa, somente a Bárbara Pena como testemunha de acusação, principal testemunha, né? Principal vítima desse processo, um processo denso, um processo que levou quase 6 anos para ser levado ao tribunal do júri. E a estratégia de defesa de tentar transformar o João Guatimozin Mugem Neto num dependente químico, alguém que agiu sob influência de drogas, de cocaína, de outras drogas, e por isso acabou matando os filhos, tentou matar a ex-companheira, matou um vizinho que tentou defendê-la. É uma estratégia de defesa. Agora, esse histórico que a Bruna acabou de confirmar, das ameaças ao longo do processo, da medida protetiva contra o ex-sogro, né? A família também ameaçando a Bárbara. Isso tudo tem que fervilhar dentro do tribunal do júri para que os jurados possam fazer aí uma análise de quem realmente é culpado nessa história. 12h14, agora você vai ver uma entrevista emocionante que o Roberto Cabrini fez com a Bárbara Pena. Ela conta detalhes da noite de terror e também como perdeu os filhos, como viu os filhos sendo mortos e escapou da morte e teve o corpo queimado vivo. Na tela do SBT. Bárbara, o que significou para você o dia 7 de novembro de 2013? Significa a destruição da minha vida. Eu fui dormir de um jeito, quando eu acordei, tudo que eu tinha como vida não existia mais. Na época eu estava grávida, quando eu conheci ele, eu estava grávida de 7 meses. Então, eu tinha recém perdido meu pai, que meu pai tinha falecido. E ele se mostrou ali uma pessoa gentil, uma pessoa atenciosa. A minha filha não é filha dele de sangue. Eu conheci ele quando eu estava grávida, mas ele registrou minha filha. Tanto é que até então considerava ele como pai. E depois eu tive o meu filho com ele. Os detalhes daquela noite de novembro de 2013. Ele me chamou até o apartamento onde ele morava com a avó dele estava viajando, e ele me chamou com o intuito de ver os filhos. Chegou um determinado momento que eu dei janta para os meus filhos, eu lembro de ter dado banho para os meus filhos, coloquei ele na cama da avó dele. Do nada eu vejo ele saindo, ele voltou e se enfiou direto no banheiro. Eu saí do quarto e ali a gente começou a discutir. Porque ele queria voltar comigo e eu estava firme que eu não queria voltar com ele. Aí nisso a gente começou a discutir, nós começamos a brigar. Eu lembro que eu peguei meu telefone, no meio dessa discussão, chamei a polícia, liguei para a polícia. Eu lembro que eu falei com uma mulher e ele pegou o telefone, arrancou da minha mão, quebrou. E nisso eu falei para ele que eu ia dormir, que eu não ia continuar discutindo com ele. E aí eu fui deitar no sofá-cama da sala. Quando eu acordei, eu já estava sendo espancada. Ele quebrou meu nariz, de tanto que ele me batia. Ele me deu socos no nariz, pegou meu cabelo e empurrava na parede. Ele queria realmente me destruir.
sentou na minha coluna e tentou quebrar meu pescoço. Nisso eu desmaiei. Quando eu acordo, foi quando eu percebi que eu estava sendo queimada viva. Eu fui ali na janela e gritei por socorro. Ele veio atrás de mim e me jogou do 3º andar. Aí quando eu acordei lá embaixo, eu ainda estava em chamas, os vidros quebrando em cima de mim. Nisso os moradores do prédio já estavam acordando, todos apavorados, e eu vi ele vindo na minha direção. E ali ele tentou colocar a culpa em mim. Ele me chamou de vagabunda, falou que eu que tinha provocado tudo, e eu só conseguia chamar pelos meus filhos. Eu já fui para UTI. E continuei sofrendo durante toda a minha internação. Passei por muitas cirurgias. Durante muitas vezes que eu acordava do coma, eu perguntava pelos meus filhos. Porque eu não sabia que os meus filhos não estavam mais aqui. Eu fui saber quase 4 meses depois. Nada do que eu diga vai amenizar, entendeu? Mas é por eles que eu luto. Como é que esses 3 seres humanos morreram? Seus 2 filhos e a outra pessoa? Que eu sei, intoxicados pela fumaça. Segundo Bárbara, o motivo do crime seria a não aceitação do fim do relacionamento. Ele se sentia seu dono, não aceitava que você não ficasse com ele. Não. E tinha uns ciúmes doentio. Sim. Muitas vezes ciúmes era velado pelo amor, né? Eles fazem a gente se confundir. Esses homens que são violentos e têm esse tipo de atitude, eles fazem acreditar que aqueles ciúmes, que aquele tipo de possessão é um amor. É onde as mulheres acham que porque ele tá ligando 15 vezes durante o dia porque ele se preocupa. Não é? Eu era... Como é que eu posso dizer? Eu dependia dele de todas as formas. Eu dependia dele, da família dele financeiramente. E isso fazia com que eu não conseguisse sair daquele ciclo, entendeu? Quando eu ia tentar trabalhar, como já aconteceu, ele fez eu ser demitida. Você ainda sente muito medo dele? Eu sinto os piores sentimentos por ele. Medo, com certeza eu tenho. Porque eu não tenho paz. Eu sei que vai ser assim pro resto da vida. Infelizmente, um dia ele vai estar solto, ele vai estar nas ruas. Bárbara, você ficou com sequelas importantes? Sim, no corpo todo. Eu tive 40% do corpo queimado. Eu tive inúmeras fraturas, eu esmaguei vértebras, quebrei cóccix, quebrei os joelhos, tornozelos, calcanhares, aprofundei o crânio também. Tem partes do meu corpo que eu preciso reconstituir, por exemplo, minha orelha, parte da minha cabeça, que parte do cabelo eu ainda não tenho, eu uso uma prótese capilar. Eu enxergo 40% do olho direito. O João Mogi admitiu que provocou o incêndio? Sim, ele confessou a autoria dos crimes. O que ele disse? Ele falou que foi ele que matou nossos filhos, que tentou me matar e que eu era tudo pra ele, por isso que ele fez isso. Como é que você encara essa situação de tantos anos sem julgamento ainda? Eu me sinto muitas vezes derrotada. Você pretende encará-lo? Dá vontade, né? Mas eu não sei se eu vou ter coragem de olhar pra uma pessoa que eu odeio. Você diz que o que você espera não está na Constituição. Prisão perpétua. Você pensou em prisão perpétua? Pena de morte. Até nisso você pensou? Seria o mínimo justo. Se houvesse no Brasil, você seria favorável a uma pena de morte? E eu não tenho medo nenhum em falar isso. E ele pode reconstituir a vida dele, né? E o seu Hélio e os meus filhos, eles podem reconstituir a vida deles. E eu posso seguir a minha vida. Eu não posso ter minha vida normal. Então não é justo. E isso não deixa de ser uma falta de proteção também, que o nosso país acaba acometendo com as mulheres, com as vítimas. Isso define totalmente nosso destino. A cada nova entrevista da Bárbara, dessa vez aí para o Roberto Cabrini com exclusividade, passa um filme na nossa cabeça. Eu lembro daquela noite, não foi a minha equipe que cobriu esse crime grave, foi uma equipe de outra colega, mas lembro dos desdobramentos e por várias vezes tivemos contato. Agora, o que ela disse para o Roberto Cabrini se deve muito à atuação de um delegado de polícia aqui, que naquela mesma noite conseguiu ali colocar no papel a confissão
dos 3 assassinatos e da tentativa de assassinato. O delegado João Paulo Abreu, que hoje é titular da Roubos do DEIC, estava no plantão da homicídios da delegacia e conseguiu ali fazer com que esse réu hoje, que esse acusado, que esse denunciado confessasse as barbaridades que ele cometeu. As barbaridades. E hoje, com essa estratégia esdrúxula de transformar o João Guatimozinho Mugem Neto num dependente químico, até no IPF já teve, no Instituto Psiquiátrico Forense. Por que não ficou no IPF? Porque o tiro sai pela culatra, né? É tiro no pé. Fica lá realmente com quem tem problema neurológico, não é fácil. Então tá na cadeia. Tá na cadeia esperando a sentença, que com certeza deve ser dura, deve ser pesada. São 3 homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio depois da lei do feminicídio entrar em vigência. Daqui a pouco a gente vai voltar a acionar a Bruna. Mais detalhes, mais informações desse caso que mobiliza Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e também o país. A Bárbara Pena é conhecida entre nós aqui como a Maria da Penha gaúcha. Maria da Penha, mulher que sobreviveu também a um criminoso e ficou numa cadeira de rodas. Pela situação emblemática dela, acabou dando nome à lei, pois a Bárbara Pena também tem uma importância fundamental na mudança de postura das mulheres, das famílias e também das entidades de proteção, da legislação. É preciso aumentar a rede de proteção, é preciso ter olhos mais atentos a esses criminosos escondidos por trás de um sentimento, esses possessivos que não aceitam o fim do relacionamento. Daqui a pouquinho a gente volta a acionar a Bruna. A gente abre espaço de novo para falar do caso Bárbara Pena, julgamento que acontece no Tribunal do Júri aqui em Porto Alegre, no Foro Central. A Bruna Osterman tem mais informações sobre esse caso, Bruna. O segmento desse julgamento, dessas posições todas de defesa e acusação. Qual é a informação de momento, Bruna? Já faz quase 2 horas que a Bárbara Pena está falando. Ela respondeu já ao juiz, promotor, advogado dela, que é assistente de acusação. E nesse momento ela está respondendo as perguntas da defensora pública, que é quem defende o João Mugem Neto. Eu separei aqui alguns trechos que eu acho válido contar para vocês, porque o que ocorre? O juiz não permitiu que a gente fizesse imagem durante a sessão ali do Tribunal do Júri, portanto a gente está aqui, inclusive até bem longe de onde ocorre o julgamento, que é lá bem no fundo desse corredor aqui, virado ali, ó. Tá vendo? Tem que passar por essa portinha ali que não permite a entrada com metais, e é lá no fundo o julgamento. Bom, quais são aí alguns destaques que eu faria? Desde o início, a Bárbara contou como é que iniciou a relação com o João, que ela estava grávida já da filha, que o João demonstrou ser muito carinhoso, muito amoroso, se propôs a assumir a filha dela, a registrar uma filha que ela, no caso o pai biológico, tinha se negado a assumir, né? E que no início o relacionamento era assim amoroso, havia cuidado, carinho e compreensão, mas que depois que ela teve a filha e o corpo dela voltou, né, ao normal, ou seja, não tinha mais a barriga de grávida, ela voltou a se relacionar com amigos, ele foi demonstrando aí muitos ciúmes, se tornou possessivo. A Bárbara relata alguns exemplos de atitudes dele que são bem chocantes, pelo menos me chocaram bastante. Por exemplo, ela disse que ele tinha ciúmes se ela mexia no cabelo, porque dizia que ela, ao mexer no cabelo, estava provocando um homem. Quando ela estava andando na rua com ele e vinha um homem no sentido contrário, ele mandava a Bárbara baixar a cabeça para não flertar com o homem que vinha no sentido contrário. Então, acho que todos esses exemplos que ela deu também são exemplos que outras mulheres podem estar em casa ouvindo e se lembrarem que isso pode estar acontecendo no seu relacionamento ou até no relacionamento de alguma conhecida, alguma amiga, vale ligar aí o sinal de alerta. O que mais que ela falou? Ela disse que o João fez uma tatuagem com o nome dela e obrigou ela a fazer uma tatuagem também com o nome dele. Contou, é óbvio, né, os detalhes daquela noite do dia 7 de novembro, que a gente já viu, ela contou para o Roberto Cabrini e ressaltou também que na época, né, ela estava tentando terminar um relacionamento, iria começar um curso de cabeleireiro. Só para finalizar, o momento mais emocionante, ou talvez que causou assim uma
uma emoção maior foi quando o advogado da Bárbara, o assistente de acusação, pediu para ela mostrar as marcas, e aí ela tirou a mecha de cabelo que ela usa, uma espécie de peruca, e aí mostrou, né, ali foi muita emoção, a mãe dela que está na plateia se emocionou muito, aí teve uma pausa. Para finalizar, a defensora pública citou, inclusive, a entrevista que a Bárbara deu no Cabrini, questionando se ela confirma, que disse que não confia na justiça, foi uma das palavras que ela deu para o Cabrini, e ela disse que tem muito medo de que ele não seja condenado. A gente vai seguir aqui acompanhando esse julgamento, que deve continuar durante a tarde, até amanhã, possivelmente, e que 7 jurados, portanto, 7 pessoas da sociedade, né, vão definir se João Mugem Neto é culpado ou não pelo assassinato dos filhos e do morador ali do prédio, e a tentativa de assassinato da ex-companheira. Tá certo. Obrigado, Bruna Osterman. Bom trabalho para toda a equipe que está acompanhando esse julgamento lá no Tribunal do Júri. Chama a atenção o caso de usar uma defensora pública, né? Será que a família do João não tem posses para contratar um advogado? Ou é uma estratégia para transformá-lo num dependente químico e alguém que não teve como mensurar o tamanho do crime que estava fazendo porque estava usando drogas naquele dia, em novembro de 2013? A gente vai continuar acompanhando ao vivo, durante a nossa programação, e também no Segunda Edição, todas as informações desse julgamento que chama a atenção em todo o país.